Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Boa tarde, havendo Foco no quórum, desembargador Carmo Antônio, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Na tela, no canto direito superior, o logo do TRE, no canto direito inferior, janela de Libras com intérprete. Na barra inferior, 16 e 1, 6/8/2004. 58ª Sessão Judiciária Ordinária. Perguntando se há alguma objeção quanto à aprovação. Não havendo óbice, declaro aprovado. Em julgamento, a prestação de contas eleitorais 52 de 2022, origem Macapá, relatora juíza Tina Souza, interessada Amanda Cavalcante Jardim, advogado Emerson Barbosa de Barbosa. Atuarão como vogais juízes Normande Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente, Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Carmo Antônio. Está com a palavra a ilustre relatora. Imagem ampla do plenário. Demais colegas, eminentes pares, doutora procuradora. Foco na juíza Tina Souza. Eleitoral. Senhoras e senhores, aqueles que nos acompanham pela plataforma do YouTube, cuidam os autos de prestação de contas finais da candidata Amanda Cavalcante Jardim, do Partido Social Democrático, PSD, referente à campanha nas eleições de 2022 para o cargo de deputada federal. As contas foram aprovadas com ressalvas por maioria pelos juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, cujo acordo recebeu o número 8049 do ano de 2023. O Ministério Público opôs embargos de declaração sob o fundamento de que as despesas de recursos públicos em campanhas eleitorais devem ser analisadas por princípios constitucionais constantes do artigo 37 caput da Constituição da República, invocando precedentes do TRE nesse sentido. O Tribunal conheceu dos embargos e, no mérito, acolheu-os parcialmente para suprir a omissão sem efeitos modificativos. O Ministério Público Eleitoral interpôs recurso especial, onde pleiteia que o acordo recorrido seja reformado de forma a reconhecer a irregularidade da despesa com o pessoal e o retorno dos autos para análise dos gastos à luz dos princípios constitucionais e, por conseguinte, desaprovar as contas com a devolução ao Tesouro Nacional dos valores tidos como irregulares. O Tribunal Superior Eleitoral, em decisão, permanece o foco na juíza Tina Souza. Ela é branca, de cabelos castanhos claros, longos, lisos. Usa leve maquiagem, usa batom vermelho, traje a toga preta. A fim de que seja feita a análise da fundamentação recursal, sem a limitação consistente na premissa de que o processo de prestação de contas seria restrito a uma análise meramente formal dos documentos apresentados. É o relatório, excelências. Imagem ampla do plenário. A palavra a representante do Ministério Público. Excelentíssimo senhor presidente. Foco na procuradora Sara Cavalcante. O Ministério Público reitera os termos do parecer já apresentado nos autos. É fundamental esclarecer que foco na juíza Tina Souza. O comando do artigo 35, parágrafo 12 da resolução 23.607 de 2019 do TSE, em que não foram identificados os locais de trabalhos e as horas trabalhadas, nem especificadas as atividades executadas ou justificado o preço contratado, tal como pelo eleitoral. Ocorre que as despesas foram especificadas nas notas fiscais, e embora estas descrevam de forma genérica como aduz o MPE, o contrato trouxe detalhadamente o necessário para identificar onde foram aplicados os recursos. É necessário destacar
que se tenha descrição e comprovação necessárias para justificar os gastos, assim como exigido na legislação. Eu cito aqui, então, né, o texto da Resolução 23.607 de 2019, especialmente o artigo 60, tanto a parte do caput e o parágrafo e os incisos, né, neles elencando o contrato, o comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva de serviço e o comprovante bancário de pagamento. Né, existe fundamental que levou esta Corte a considerar regular peso foi de que a documentação apresentada é suficiente para atestar a regularidade do gasto para os fins a que se destina o processo de prestação de contas. O entendimento colegiado não afasta a análise da prestação de contas à luz do artigo 37 da Constituição Federal, ou no sentido da impossibilidade de aplicação dos princípios da transparência, da moralidade, da economicidade e da razoabilidade às contas, ou mesmo de que não seria possível considerar o caráter antieconômico de determinado gasto eleitoral, mas sim o fato de que, enquanto os valores despendidos pelo candidato tenham sido vultosos, se devidamente comprovados pelos meios oportunizados pela legislação de regência, não há que se falar em ofensa a outras disposições gerais normativas ou principiológicas. Ante o exposto, reitero em todos os termos o voto anteriormente prolatado e mantenho a aprovação com ressalvas das contas de Amanda. Como vota a juíza Norma de Souza? Eu vou acompanhar a relatora, doutor. Juíza Paula Foco no Santos. desembargador Carmo Antônio. Doutora presidente. Juiz Rivaldo Valente. Juiz Carlos Storck. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu peço vista, eu preciso dar uma análise melhor. Como os recursos são vultosos, me parece, pelo Foco no princípio da desembargador Carlos necessidade, tem que Storck. avaliar se o fim do gasto público foi atingido, que é a campanha. Então, eu fiquei um pouco em dúvida quanto a esse ponto, e aí, que é o objeto do provimento do recurso do Ministério Público junto ao Tribunal Superior Eleitoral, e por isso eu peço visto para analisar um pouco mais esse ponto na prestação de contas apresentada. A economicidade. Foco no desembargador Carmo Antônio. O juiz Anselmo Gonçalves aguarda? Vou aguardar. Eu também. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, após o voto da juíza Tina Souza, não é isso? Isso, excelência. Prestação de contas de Amanda Cavalcante Jardim, referente às eleições de 2022, no que foi acompanhada pelos juízes Norman de Souza e Paula Santos e Rivaldo Valente, pediu vista o desembargador Carlos Storck. Os juízes Anselmo Gonçalves e Carmo Antônio aguardam. Eu pergunto se há algum processo em mesa para julgamento. Senhor presidente, eu tenho uma questão de ordem. Pois não, excelência. Conforme me manifestei, Foco no desembargador Carlos Storck. Desembargador Carlos Storck é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, usa óculos de armação escura e traje toga preta. O inquérito judicial, e a relatoria ficou com a doutora Paula. Sim. Isso. E depois, pensando bem, eu analisei que uma nova análise não seria coerente a relatora que vota por arquivar o inquérito ou conqueiro, ela ficar como relatora. É uma incoerência e fere o seu próprio teor de julgamento. Então, penso que nesse caso a gente tem que trago então em mesa a questão e apresento a proposição de que a relatoria fique com um dos quatro votos, um dos quatro juízes que proferiram o voto majoritário vencedor para o prosseguimento, inaugurado pelo doutor Rivaldo, depois, me parece, por mim, acompanhando Vossa Excelência e o doutor Normandes também. Então, penso que eu em dúvida com relação ao doutor Anselmo, se ele arrancava ou arquivava o inquérito, era só parcial para o prosseguimento da investigação. Nesse caso, se assim for,
o voto ele também poderia integrar o rol de relatoria. É, E aí apresenta a questão de ordem, é a relatoria ficar com quem já se manifestou. Excelência, eu penso... Imagem ampla do plenário. Agora foco no desembargador Carmo Antônio. Paola Santos. Por quê? O regimento interno, o artigo 61, eu tive lendo, embora não traga de forma clara, ele diz que os acórdãos serão redigidos pelo relator, salvo se for vencido quanto ao mérito. Veja bem, a questão de mérito estava dividido em 4 subdivisões. Então, eu penso que nesse caso específico, diante de ela ter sido vencida na parte mínima, não tem sentido que outro seja designado como relator. Ontem eu já estava pensando assim, e hoje eu permaneço, mas eu vou submeter a questão de ordem suscitada por Vossa Excelência aos demais juízes, começando pela relatora, querendo saber qual é a opinião da relatora e depois vou seguir a sequência. Presidente, Imagem ampla do plenário. Bom, ontem, de fato, com análise, e a princípio também eu fiquei em dúvida, né, em relação a justamente esse ponto que o desembargador Torque colocou, de eu ter pedido o arquivamento. Né, e Foco na continuar, juíza então, Paola Santos. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, loiros nas pontas, lisos, usa nós tivemos leve também maquiagem e os traje votos. toga preta. Também vão ficar na mesma situação. Né? Então, assim, eu não vejo nenhuma objeção, e aí, como foi fundamentado pelo presidente, né, então, eu posso permanecer, então, na relatoria do processo. Imagem ampla do plenário. Na sequência, eu gostaria de ouvir. O Ministério Público gostaria de se manifestar? Sobre a questão de ordem? Pois não. Excelência, apenas para registrar a posição do Ministério Público que... Foco na parte central da mesa, com a palavra a procuradora, no sentido doutora de Sara como Cavalcante. a doutora Paola ficou vencida nos 2 agravos ao final, me parece que não existe... existem relatores que melhor conduziriam essa atribuição de relatar o que o colegiado decidiu. E aí temos o voto do desembargador Rivaldo, que venceu no agravo do Ministério Público, e de outros relatores aqui presentes já citados pelo desembargador Torque. Entendi. Levando em conta a questão do Ministério Público. Isso, e aí seria preponderante, essa é a ideia, né? Isso, porque foram 2 agravos. Eu vou submeter ao juiz Anselmo Gonçalves. Presidente, eminentes pares, eu não vejo nenhuma razão. Foco na mesa lateral e direita. Doutora, nós tivemos 2 agravos. Um do Ministério Público, em relação à legitimidade do Ministério Público Eleitoral, do Ministério Público Estadual. Nesse ponto, a doutora Paola ficou... Foco no juiz Anselmo Gonçalves. Agora, ele é branco, na questão ligada, careca e traje a toga preta. A prova, o voto da doutora Paola, esse realmente foi a principal questão que nós analisamos de mérito. A doutora Paola foi vencedora. Só ela não teve acolhido... No que a seguir, foi o arquivamento. Então, a ilegalidade da prova foi reconhecida por maioria, o arquivamento não, embora eu tenha acompanhado a doutora Paola. Então, salvo o melhor juízo, na questão de mérito, ela foi vencedora. Na principal questão de mérito, ela foi vencedora. Imagem ampla do plenário. Sequência aqui, juiz... Vamos colocar nessa sequência aqui, pode ser, né? Acho que não há nenhum problema. Juiz Normando de Souza. Eu voto exatamente como o doutor Anselmo. Eu penso que a Paola, no mérito... Foco no juiz Normando de Souza. Ele é negro de pele clara, tem cabelos castanhos escuros, presos para trás, usa óculos de armação escura e traje a toga preta. E a não ser que, como ela mesma já se manifestou, ela não está contaminada. Que ela não tem nenhum problema nesse sentido. A não ser que ela declarasse isso, que estou convicta e não vou voltar atrás. Não, ela declarou que ela vai seguir o entendimento do colegiado. Ela foi vencida na parte mínima, embora pareça dizer trancar ou não trancar, mas eu penso como o doutor Anselmo.
Juíza Tina Souza. Concordo também. Imagem ampla do plenário, agora foco na juíza Tina Souza. Do juiz Anselmo e do juiz, eu não vejo nenhum motivo para que a relatoria saia das mãos da doutora Paola. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, eminente pares, doutor procurador regional. Foco no juiz Rivaldo Valente. Ele é branco de cabelos parcialmente grisalhos, curtos, curtíssimos nas laterais, usa óculos de armação escura, tem barba escanoada, grisalha, traja a toga preta. Os votos que foram proferidos, eu entendo que o voto médio vencedor foi do desembargador Carlos Storck. Por quê? Porque, além de ele ter sido acompanhado pelo doutor Normandes, pela doutora Tina, ele abarcou o meu voto e o voto da presidente, do presidente. Portanto, ele é o voto médio que restou vencedor no contexto geral em que envolvia o agravo do Gleidson. Então, no meu entendimento, a relatoria deveria ser do desembargador Storck, porque o voto médio vencedor, na verdade, foi o dele. Não foi nem o meu e nem o meu voto, ele é muito similar ao do presidente, que negava um provimento total ao agravo do Gleidson. Já o voto do desembargador Storck, não, ele abarcou tanto o meu como o do presidente e do doutor Normande e da doutora Tina. Então, ele, na minha opinião, é o voto vencedor. Então, questão Imagem ampla do plenário. Maioria vencida. Foco no desembargador Carmo Antônio. Rivaldo Valente e foram 4 e 2. Paola Santos. Paola nos acompanhou. A juíza Paola entende que ela deve continuar. Eu também entendo que deve continuar. A juíza Tina Souza, sim. Anselmo Gonçalves, sim. Normande Souza, sim. Então, vencidos os juízes Carlos Storck e Rivaldo Valente. Algo mais, excelências? Nada mais havendo, declaro encerrada, agradecendo a presença de todos e todas. Nós teremos sessão ainda essa semana, não? Só dia 8, então. Nos reencontramos, se Deus quiser, no dia 8. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.